eu vim aqui fazer o reporte do último torneio que teve na leitura do evento Geek. Foram 23 pessoas, 5 rodadas nesse último domingo. E eu acabei ganhando, fiz 5-0 invicto. Acabei jogando Tênis Sword Soul. E fazer aqui o reporte da minha lista e falar um pouquinho sobre as metas e algumas considerações. Como Sword Soul é um deck bem standard nos Ratios, vou passar aqui um pouquinho rápido a mais. Foram 3 Eclésias que eu acabei usando, muito útil em certas rodadas. Não chega a comprar tanto, não chega a tanto da Special, mas ela foi relevante, salvou alguns jogos. 3 Long One, 3 Mui, 2 Taiá, 3 Emergency, uma Summit e uma Blackout. A Summit foi a carta mais diferente que eu cheguei a usar. Eu quis testar, valeu muito a pena. Com ela eu consigo chegar a fazer 2 Synchros 10 no turno, o que fica muito forte. E em situações que eu consigo passar de Barone e o Sinister, ou o Sinister e o outro. Não cheguei a usar muito, eu fiz só uma vez. Que era para ter dado melhor situação, só que eu fiz um misplay, mas eu vou explicar mais pra frente. Mas se pagou muito, foi muito útil, salvou alguns jogos. De Sword Soul foi isso, foram 16 cartas da engine Sword Soul. De Teni também uma linha muito padrão, foi 3 Ashuna, 3 Ishuda, 2 Adhara, 1 Chitana. Eu usei só uma Circle, eu cortei uma para usar a Summit. Essa foi a engine de Teni. Usei todos, muito úteis. O último jogo o Chitana ganhou pra mim, porque eu ativei a Blackout. Ela foi contra a para matar 2 cartas, só que uma delas podia ser morta por armadilhas. Então eu revi o meu monstro que eu usei para tributar, que foi o Link 1. Ele voltou e o Chitana estourou o link dele, então com isso eu limpo o campo dele. Ele ainda faz alguma coisa, mas ele não consegue virar o jogo, então foi muito relevante. Agora vem das techs. 3 Nibiros foi a melhor tech que eu usei, foi a mais relevante de main deck. 3 Ash, 3 Veiler, 3 Draw, 2 Desires. E a 41ª carta foi um Espanador de Penas da Pia. O deck teve 41 cartas. Eu não queria cortar nada, e a 41ª eu queria usar isso, pois eu esperava jogar contra muito deck de Spoil Trap. Não veio nenhuma vez na mão, mas ela tava lá. A carta mais relevante, sem sombra de dúvida, foi o Nibiru. Eu acho que eu só não usei ela um jogo, que não tinha necessidade de, no caso, não veio na mão, que foi contra um Dinomorphia. De main deck foi isso. Agora vamos entrar no extra. O extra eu acho que é também bem padrão. Eu usei 3 Monks, tem gente que usa 2. Eu tava optando se eu tivesse uma noção melhor do que AT, porque foi muito diverso. Eu poderia cortar um para usar uma Charme de luz. De água era boa também. Até o de terra. Dava para usar praticamente todos, tirando o de trevas. Uma Xamã foi relevante, ela ganhou o jogo também, pelo efeito dela de bater e o bicho normal bater e matar, e eu poder redirecionar o ataque. Além do efeito dela de descarte para Special Summon do Grave. Foi muito útil nas situações onde eu precisei fazer ela. Aí vem o Draco Enfurecido do Teni, o Dragita. Aí vem os Yangzing, que é um Yazi, 2 Baxes, um Xiaofeng. Não fiz o Xiaofeng, não fiz o Yazi nenhuma vez. Eu até hoje não fiz o Yazi. Eu sei que ele é bom, eu sei que é interessante ter ele no deck, só que
não tive necessidade ainda de fazer. Ou as plays que eu podia fazer, eu podia fazer outra coisa, eu teria que fazer outra coisa. Mas ele é bom, eu não tiraria, a não ser que eu tivesse um bom motivo. Aí vem o resto que é padrão. 2 Chichao, um Supreme, um Sinister e a Barone. Barone com certeza é meu MVP. Fiz todo o jogo praticamente. Muito relevante. É discutível se é melhor fazer ela T1 ou o Sinister. Eu só fiz o Sinister no primeiro. Eu acho que foi no segundo game. Em vez da Barone, porque o cara não tinha rede trap. Porque é mais pra proteger de Nibiru do que qualquer outra coisa a Barone. E pra situações. Mas teve um game que ela não me protegeu. Que eu acho que foi contra o Traptrix. Foi no primeiro partida do último jogo. Foi na quinta rodada do primeiro jogo. Que eu fiz a Barone. Ele deu Nibiru. Eu respondi com a Barone e ele deu Impermanence. Aí eu perdi esse jogo, mas eu ganhei a match. E de side, aí vem as minhas maiores considerações. 3 Kaijus, eu usei um de cada diferente, porque é o que eu tenho. Foram muito relevantes. Toda vez que eu botei eles no side, eles vieram na minha mão. Salvaram muito os jogos que eu precisava deles. Muito relevantes. 3 Shifter. Eu cheguei a colocar uma vez, mas não vieram na mão. Ciclone, cheguei a colocar também 2 vezes, mas também não vieram. Livro da Lua. E barra dimensional, que eu botei em cima da hora, mas também não veio. Tipo, do ace do side, basicamente eu saquei só os Kaiju. Que foi mais do que o suficiente. Os tokens. Tomei vergonha na cara, peguei os tokens pra jogar Sword. Agora falando das matches. O primeiro jogo foi contra um Synchron Turbo. O cara não era muito experiente. Turno 1 eu tinha Long One e Moi na mão. Eu optei por começar por Moi, eu dei Moi. Revelou Long One, tomei Ogre nela. Aí tipo, eu acho que eu ainda passei com alguma coisa, se não foi Barone ou não sei o que. Ou eu só passei. Eu sei que ele jogou, eu dei interação nele porque as outras 3 cartas eram coisa. Aí ele passou só com um Crystal Wing, se eu não me engano. Aí na volta só matei ele. E foi isso. Game 2, ele começou, eu não comprei hand trap, mas eu tinha um Kaiju na mão. Aí ele jogou, ele fez o campo dele, só que ele jogou mal. Porque ele não soube fazer o combo para passar com Quasar e mais interação. Aí ele passou só com Crystal Wing e mais 3 ou foi 4 turns na mesa. Então eu só joguei, eu dei Kaiju no Crystal Wing e matei ele. Aí foi isso. Eu fiquei 2-0. Pro Game 2 eu enfrentei um Adamantipator Magnet Warriors. Game 1 eu comecei, ele não tinha hand trap, eu só fiz o campo e estourei ele. Game 2 ele começou, eu não vi com hand trap, se eu não me engano. Ou eu vim com o Nibiru, não lembro. Eu sei que ele jogou, ele me deu lock, que ele passou com Barone e o Naturia. Eu estava na mão com 2 Ash. Eu tinha 2 Ash e tinha cadê? 2 Taiá. Aí não tinha como eu jogar pra cima dele. Aí foi isso. Game 3 eu comecei, eu fiz campo, matei ele. Eu fiz campo na verdade, mas eu tomei Nibiru, se eu não me engano. Ou eu dei Nibiru, não lembro. Eu joguei, eu fiz coisa, eu fiz coisa, mas eu não lembro ao certo. Mas eu sei que no momento ele ficou com um Nibiru com 9.500 de defesa no campo e com 7 e pouco de ataque.
E eu passei só com, se eu não me engano, um monstro com... Tinha 3 minutos. Deixa eu ver se eu acho até aqui pra mostrar pra vocês. Eu passei... Eu acho que foi com Sinister em defesa. Ou foi outro bicho. Não, foi outro bicho com um ataque baixo. Aí ele bateu, mas ele não mandou bater porque ele não tinha outro monstro pra invocar e me matar. Aí eu joguei, comprei um bichuda, desci e fiz link 1, botei o token pra mão e chinelei, ganhei. Aí nesse momento já tava 2-0. Game 3 foi contra Dinomorphia, foi muito fácil. O deck já tem uma match ruim contra Sword. Eu ganhei no dado todos os jogos, se eu não me engano. Eu comecei, fiz campo, ele tentou jogar mais. Ele surrender, game 2. Game 2 ele começou, ele fez as coisas dele, mas eu quebrei o campo e matei também. Aí, quarto game foi contra um Rika Sanavalon. Eu ganhei o dado. Eu comecei, se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro como foi. Eu lembro que eu comecei, só que eu tava bricado. Eu não tinha comprado a relevante, eu tomei interação na única jogada que teve, eu passei. Ele também tava com a mão muito fraca, ele tava bricado. A primeira coisa que ele desceu, se eu não dei interação, ele não fez nem nada. Aí voltou pra mim. Eu tinha a mesma play pra fazer. Eu optei pela segunda linha. Joguei, eu matei esse jogo. Hoje os bricados, eu passei só com a Barone. Aí esse foi o primeiro jogo, fiz a Barone. Foi basicamente Barone beatdown. Porque tipo, voltou pra ele, ele não tinha tanta jogada. Eu neguei com a Barone que ele tinha. Eu tinha mais interação na mão. Aí passou. Game 2. Ele começou. Ele fez campo. Ele terminou com um Link 3, eu não lembro qual era. O campo. E 2 traps. Uma que tributava bicho pra fazer alguma coisa. Que eu roubava bicho, não lembro ao certo. Aí eu sei que eu tinha saído. Eu vim com caju na mão. Eu dei caju no bicho dele. Fiz campo. E eu tava pra matar. Só que eu cometi um erro. Que eu precisava de 7.100 de dano pra matar. Eu já dei do efeito do Ashuna pra evocar um bicho. Tava faltando 7.100. O dano tava faltando 1.500. Só que eu tinha esquecido que foi pelo efeito do Ashuna pra invocar. Aí eu invoquei outra Ashuna. Era pra eu invocar um Vishuda, que fechava o dano e não mudava nada. Tipo, era uma play que não mudava nada, porque o jogo ia acabar do mesmo jeito. Só que foi pra Battle Phase, eu bati. Esse foi o game que eu usei o efeito da Xamã. Eu tava com a Xamã, 2 Monk, um bicho grande, eu não lembro qual, e tava o Link, se eu não me engano. Não, acho que era só um Monk. Aí eu peguei, fui bater com o Monk, efeito dela pra destruir. Aí eu bati de novo direto, bati com ela. Aí quando eu fui bater com ele, era perder tempo, porque pra ele analisar a mesa pra ver. Eu acho que eu não tinha nada na mão, pedi só pra ver mesmo. Aí eu percebi isso que eu tinha feito, eu falei, só que dava game loss, então ficou do 1. Aí esse game eu comecei, eu só tipo fiz combo com a mão. Eu vi com a mão muito estourada, fiz o combo, passei pra ele não tinha carta na mão pra jogar, porque eu acho que ele tinha 2 plays de jogada, eu neguei as 2, ele passou, eu saquei, ele apertou minha mão, a gente foi pro game 4. Esse era o game 4 na verdade, né? Esse era o game 4, agora a gente foi pro último game. O último game eu tava 4-0, tinha um bocado de gente 3-1. Incluindo esse do Rika Sanavalon, que nós dois estávamos invicto até esse momento. Foi contra o Traptrix de Aleph. Ele começou, eu ganhei no dado, eu comecei. Foi o game que eu tomei em permanence na Barone tentando negar Nibiru.
Eu não lembro se eu não sei se eu consegui passar por alguma coisa ainda. Não, confesso que não lembro. Eu sei que passei. Ele fez lá umas coisas. Ele bateu, voltou pra mim. Eu tentei fazer a jogada, só que eu não consegui passar. E a gente foi pro Game 2, que eu não queria perder muito tempo, caso o pior acontecesse. Game 2 eu só startei, eu combei. Foi pra ele tentou jogar. Só que eu impedi. Ganhei. Game 3. Foi pro Game 3. Ele começou. Ele tentou ser muito ganancioso. Aí ele tentou fazer um XYZ, eu acho que foi na quinta summon ou sexta dele, ou sétima, não lembro. Só que ele foi fazer um que era pra buscar coisa, em vez de ser uma que negava, se eu não me engano. Porque ele não estava esperando que eu tivesse Nibiru contra Traptrix. Aí ele fez isso. Aí eu combei ele. Ele negou, ele ainda passou com algumas coisinhas. Só que voltou pra mim, eu fiz campo. Eu limpei o campo dele. O efeito do Chitana, agora que foi relevante. Que ele passou com um Link, se eu não me engano. E Trap. Ou não sei se tinha mais alguma coisa, não lembro. O Link e uma setada. Aí tipo, o Link 1. Link 1, Black, essas coisas. Que foi quando voltou pra ele tentou jogar. Aí quando ele desceu duas cartas, eu dei Blackout. Fiquei botando Link 1, só que a bichinha não morria para efeito de trap. Aí eu ativei o efeito do Chitana, voltei meu Link 1 e destruí a bicha dele. Aí ele tentou jogar, só que ele não tinha follow, ele viu o campo. Ele passou pra mim, eu comprei a carta. Eu tinha comprado uma Emergency. Quando eu dei a Emergency, ele pediu surrender. Eu ainda tinha outra carta na mão, que era uma interação. Aí foi 5-0. Foi um torneio. Esse último foi o mais complexo para se ganhar, sendo bem sincero. Dinomorphia foi fácil. O Rika Sanavalon, ele brincou bastante. 60 cartas, né? As decisões. Não sei se tem outro jeito, como seria diferente. Acho que nós dois brincamos, então acho até que foi justo. O primeiro só não tinha que ele fazer muito, mesmo que ele soubesse jogar, ele ia tomar Kaiju. O segundo, eu tomei Evelyn naquele jogo, por isso que eu perdi um. Foi triste. Mas tirando isso, foi um torneio legal. Deu pra ter boas experiências. Eu já jogava de Sword há um tempinho. Eu não queria nem jogar Sword esse torneio, eu tava querendo jogar de Phantom Knights, só que tipo, eu não tive tempo pra montar a lista. A lista dos Sword, inclusive eu fiz em cima da hora. O site foi feito totalmente pensando, eu quero fazer um site pra jogar segundo. E foi isso basicamente.